A linha nos ensina que é preciso demorar-se em suas práticas, ancestrais, femininas e substancialmente eróticas. Num tempo outro, mais lento, pois o que a linha pede da gente é lentidão, vagareza, como se um instante se dilatasse na dança cautelosa dos dedos imateriais e se condensasse no tato, numa fração de eternidade. Os gestos, que muitas vezes são considerados repetitivos e monótonos, vão se mostrando plenos de diferença e criação. O tempo se abre e se alarga, dobra e se contrai, se cruza e se encontra. O tempo todo, o tempo dura, perdura, instaura, vaza pelos dedos, torce e se contorce, entretece e segue acontecendo. A prática artesanal de fiar, de fazer fio, mobiliza essa pesquisa em um desejo de pensar cada gesto envolvido nesta prática, cada relação que se estabelece entre corpos e materiais, cada modo de existir heterogêneo que se instaura, cada mundo que se inaugura. Queremos experimentar o fio em sua potência ontoepistemológica, ou seja, em sua potência de criar novos modos de ser e pensar, atribuindo primazia para os processos de formação ao invés dos produtos finais, preferindo os fluxos dos materiais ao invés das propriedades e estados da matéria. Enquanto artistas, olhamos para a técnica ancestral do fiar como possibilidade de criação e não apenas como uma prática do passado. Apostamos para isso em uma potência pragmatista do pensamento, que percebe e dá a ver e sentir a potência de um pensamento em ato, que se dá nas práticas. Acreditamos que dar atenção às práticas é um modo de dar atenção aos corpos mergulhados em relações ativas com os meios. Sentimos como a prática de fiar nos convoca a uma devoção às possibilidades que se engravidam entre linhas, corpos, pesquisa e vida. Nos convocam a um pensar em um estado selvagem, das linhas, dos corpos e da própria escrita pesquisa. É no entrecruzamento destas ideias que nascem os fios com os quais se costura um corpo-linha selvagem. Este é um conceito prática que nos parece potente para pensar diante do antropoceno. Um tempo presente de destruição sem precedentes, que exige novos modos de ler uma terra com T maiúsculo, viva e ferida. Modos capazes de interrogar e desviar as apostas que fixaram e desmaterializaram os mundos, tornando-os inertes. Diante do antropoceno, precisamos aprender a fiar com. E aprender a fiar vai se mostrando como um aprender a retomar práticas milenares e femininas e desviar dos movimentos tristes e muitas vezes violentos que relegaram este fazer, aos humanos em oposição aos não humanos, ao lugar da prática em oposição ao pensamento, ao lugar do artesanato em oposição à arte, ao lugar do saber cotidiano em oposição às ciências. O fiar como para além de uma técnica utilitarista. Aprender a fiar com é envolver-se nos fios da metamorfose, em que nos posicionamos aquém, antes mesmo dessas oposições, e honramos a possibilidade de que todo fio seja percebido e experimentado como potência de encontro, costura, bordado, tessitura com 2 S's e tessitura com C entre heterogêneos, como possibilidade de fazer, perceber, fazer floresta. Florestas como complexas redes de interações biológicas, ciclagens de elementos e fluxos de energia luminosa, alavancadas pela imensa riqueza de espécies a desempenhar suas vidas e nichos ecológicos. As linhas ensinam que viver é sempre um viver com em companhia em um constante emaranhamento. Para fiar, é preciso coletar o material, que pode ser algodão ou lã de algum animal. No caso do último, é preciso lavar bem lavado para retirar o sebo, suor do animal.
galhos, pedras e pequenos bichinhos. Quando o fio é feito artesanalmente, a lã pode ser posta em algum ribeirão para que a água corrente possa correr entre as fibras e levar embora pedaços do ambiente do animal que teimam em grudar em suas fibras e pelos. Após esse primeiro momento da coleta do material, segue-se para o momento seguinte, o esguedelho. Para esguedelhar a fibra é preciso tempo, presença e dedicação. O material pede uma leitura tátil. O verbo se concentra na ponta dos dedos. Depois do esguedelho, segue-se a carda, momento de friccionar a matéria com 2 escovas duras e produzir pequenas nuvens alinhadas. Para então iniciar a junção desses pequenos aglomerados de linhas, por meio de torção e tensão adequadas à produção de um fio mais longo, um fio que permite fiar a matéria novamente e diferentemente. Queremos trazer o esguedelho enquanto gesto, verbo, pensamento em ato contínuo pela sua potência criadora, no qual não há somente seres, mas processos, mudanças, transformações, metamorfoses, onde percebe-se que o grande fato é a incompletude existencial de todas as coisas. Para isso, daremos atenção simultaneamente às relações materiais e corporais envolvidas, ao que acontece com os materiais e com os corpos, às virtualidades que são acionadas e aos diferentes modos de existir de materiais e corpos que se instauram.